país é esse? Que 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 país é esse? Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Na favela, no Senado, sujeira por todos os lados. Ninguém respeita a Constituição, mas ainda acreditam para um futuro dessa nação. Foi por esse tipo de letra que Renato Russo se tornou um dos homens mais conhecidos da história da música brasileira, pois ele com perfeição conseguia descrever cada detalhe da situação econômica e social do período em que vivia. E o mais assustador de tudo é que, passado mais de 20 anos, essa música continua muito atual. Que país é esse onde a gente vai ao supermercado e vê pessoas comprando couro de boi porque não tem dinheiro para comprar carne? Que país é esse onde vê pessoas comprando osso para cozinhar e fazer sopa porque não tem dinheiro para comprar arroz, macarrão ou feijão? Que país é esse? É uma pergunta que Renato fez há mais de 20 anos atrás e que continua ecoando nas nossas mentes. Então, maninhos e manias, ativa o sininho em todas as notificações, deixa teu like porque hoje eu vou te contar a história de um homem que descreveu muito bem o seu tempo, Renato Russo. Renato Russo, ele foi o vocalista da banda Legião Urbana e sempre trouxe muita acidez e duras críticas sociais para o período conturbado em que ele viveu. Renato, sempre que podia, contava histórias em suas músicas, histórias de dramas pessoais que ele tinha, histórias de problemas pessoais que ele via outras pessoas passar e histórias de problemas sociais que ele via imerso, cheio dentro do Brasil. E por conta disso ele começou a se tornar conhecido porque suas letras das músicas falavam o que ele sentia, e não apenas o que ele sentia, mas descreviam o país e o momento que se vivia. Então Renato ganhou uma fama nacional, trouxe a ele diversas premiações, diversos shows bem-sucedidos, e tudo isso foi acarretando em Renato um tipo de até tristeza profunda, como ele relata em algumas músicas. A fama e o dinheiro não eram suficientes para deixar Renato feliz. Algumas coisas o incomodavam. E acabou que, por mais que os seus fãs não soubessem, nos últimos anos de sua vida, Renato lutou contra uma doença violenta, que foi a AIDS. Ele lutou por 6 anos em silêncio, sem dizer para ninguém. Por opção própria, nos últimos dias de sua vida, ele resolveu se isolar em um apartamento. Triste e solitário foram assim os dias de Renato. E um dia, 11 de outubro, às 1h15 da manhã do ano de 96, Renato foi encontrado morto dentro da sua própria casa. Ele tinha tido várias complicações em decorrência da AIDS. Entre elas, ele teve uma septicemia, teve uma infecção urinária e também teve um problema pulmonar. Tudo isso em decorrência dessa doença que até hoje mata milhares de pessoas dentro do mundo. E eu também já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, vai lá, que é a AIDS. E assim partiu um dos grandes nomes da música brasileira, que viveu e deixou um legado contando histórias em suas músicas que mesmo passado o tempo continuam atuais. Então é assim, maninhos e maninhas, ativa o sininho em todas as notificações, deixa teu like, que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!